O Diário da Região TV apresenta Ferrovia e Companhia, com Cacá Simeão. Aqui, a ferrovia e o ferroviário são destaques. A partir de agora, no Diário da Região TV. Estamos iniciando hoje o programa Ferrovia e Companhia, um programa do Diário da Região TV. Estamos aqui com o nosso amigo ferroviário Edson Aparecido Cândido, que nós temos a honra de estarmos conversando durante esses minutinhos aí. Tudo bem, Edson? Como vai você? Ô, Simeão, boa tarde. Eu queria primeiramente agradecer o convite de estar aqui e hoje seu primeiro programa Ferrovia e Companhia. Isso é um prazer muito grande, que você sabe que ferrovia está no nosso sangue, né? Eu queria te agradecer e desejar um futuro promissor para todos vocês. Eu tenho certeza que o tema é infinito. Ferrovia é infinito, né, Edson? É infinito. Então, vocês vão ter vida longa e vão ter muito assunto para mostrar para todo mundo. Hoje, quem não é ferroviário utiliza a ferrovia. Exatamente. Nós temos aí eu que saí em 2021, você continua lá, a gente tem um DNA da ferrovia, não sai nunca, né? Não. Então a gente fica muito lisonjeado com o programa, com esse convite aqui do Diário da Região, o Vregi, essa pessoa maravilhosa que eu conheci ainda nos Municípios em Marcha. O jornal chamava Municípios em Marcha, né? E o seu irmão, que foi o primeiro prefeito de Osasco, também trouxe muitas melhorias aqui na época para Osasco. Sim. Nós sabemos que faz parte da ferrovia também. A ferrovia é muito importante para mim, foi muito importante para mim. E nós se conhecemos aí antes da ferrovia, né? Nós se conhecemos na Benzenex, Adubos e Inseticidas, né? Você era meu coadjuvante, né? Que você fazia parte do faturamento e eu fazia parte da programação lá, né? Faz tempo, hein? Faz tempo, aí Faz nos tempo. anos 70, belos tempos, né? Belos tempos. Belos tempos. E aí, Edson, fala alguma coisa. Você também foi diretor do Parque Ecológico, a CPTM te emprestou lá. Você ficou quanto tempo lá? Simão, vou chegar lá. Seguinte, eu sou ferroviário há 70 anos. A gente sabe, o Pulo do Carneiro, o que é, né? Ali em Presidente Altino, e tinha o Campo do Vera Cruz. E minha avó lavava roupa do time de futebol. E morava num barraquinho atrás do campo. Então, eu nasci em Presidente Altino, no Pulo do Carneiro, e sou ferroviário há 70 anos. Exatamente. Ali Escuta o barulho do trem há 70 anos. Ali tinha um campo lá, que era um campo de terra, chamava era Beira-Linha, né? Beira-Linha. Eu lembro muito bem, inclusive da própria construção do pátio aí de Presidente Altino, né? E em 79 eu fui convidado a participar dessa batalha, dessa família ferroviária, porque a gente é uma família, né? Eu trabalhei 43 anos na ferrovia e me aposentei lá. Tudo que eu tenho, eu agradeço à ferrovia, tanto os filhos, esposa e os amigos que praticamente ficaram, né? A gente é uma família, a gente trabalhou mais de 40 anos junto, então a gente se considera como parente próximo, né? Sem dúvida. Eu lembro quando a gente era novinho ainda, na Benzenex, né? Aquela fila de caminhão, esperando para carregar, e eu tenho que fazer nota fiscal o dia inteiro, numa máquina Olivetti que não era elétrica, que o dedo, chegasse no final do dia, batesse um prego, não precisava de martelo, com o dedo a gente batia o prego. Exatamente, né? Eu lembro. Então a gente tem uma história, né, do que era antigamente, o que é hoje, né? E foi uma época muito boa, onde eu conheci você, seu pai. Meu pai trabalhou na Benzenex, né? Depois ele teve um restaurante na frente ali da própria Benzenex. Hoje é um complexo de empresas ali, eles derrubaram aquele prédio ali, fica próximo ali à ponte de Presidente Altino ali. Mas foi bom, então a gente conviveu muito, né? Sei que você é uma pessoa, você é arquiteto, né? Você é uma pessoa muito competente em todas as áreas que você passou, né? A última área foi aquela briga com aquele dispositivo que eles roubavam do trem e você deu um jeito de que praticamente não tivesse maiores danos, né? O que você fala daquilo? O projeto foi seu, né?
Foi. O projeto foi o seguinte, quando eu fiquei até 2011 na CPTM, aí eu fui convidado a trabalhar na DAE, onde fiquei como diretor da DAE, cuidando dos parques, né? Durante 10 anos. E aí, uma hora eu achei que o meu ciclo estava completo e que eu deveria voltar para a CPTM. E eu voltei e eu como eu tinha a liberdade do parque, de andar por tudo quanto era lado e procurar fazer, né? Eu voltei para a CPTM e pedi para o Irã, que é o coronel Irã, para voltar para a segurança, onde eu tinha trabalhado. E um dos problemas era o furto de cabo na linha 7. E eu fui conhecer qual é o problema do furto de cabo e como que era. Cheguei lá, eu conheci uma equipe bastante competente e a gente começou a desenvolver um trabalho dentro da CPTM, junto com eles, e vendo, era muito perigoso, porque quando tinha o furto de cabo, parava a circulação, dava um problema tão grande para o pessoal que utiliza a ferrovia, né? E a gente começou, eu sempre, para poder fazer algum trabalho, eu tive que incorporar naquele serviço para ver como é que funcionava, né? E eu vi que era fácil resolver o problema. E a gente, com a equipe que a gente tinha, que era bastante eficiente, a gente conseguiu fazer um trabalho e tinha que escrever esse trabalho. A gente escreveu o trabalho e foi aceito. Então, o primeiro, só de ser aceito, a gente já era um vencedor, né? Aí o segundo passo tinha que ficar de 150, caiu para 100. Aí ligaram para mim, eu estava até de férias, ligaram para mim e falaram: Edson, a gente está entre os 100. Aí passou para 70, a gente conseguiu ficar. Passou para 20, nós conseguimos ficar. Aí eu falei: olha, a gente é vencedor. O trabalho nosso era muito importante. E a gente conseguiu chegar em primeiro lugar. Ganhamos um prêmio em primeiro lugar, com um trabalho, sabe, muito significativo para a ferrovia. Você estava na Benzenex comigo, você saiu da Benzenex, qual que foi o seu ritmo de trabalho, ritmo de vida, como você entrou na ferrovia depois disso? Então, Simeão, eu saí da Benzenex e eu sempre fui apaixonado por caminhão, que meu pai ele era caminhoneiro. E eu falei para meu pai: escuta, compra um caminhão para mim. Ele comprou o caminhão e eu ajudei nesse cebolão que tem aqui, carregar a terra daqui e levar próximo do pedágio, né? E aí, um dia eu estava com a família e uma parente nossa perguntou para mim o que eu fazia. Eu falei que eu era caminhoneiro, né? Que era uma coisa que eu adorava, e até hoje isso está em mim. Pô, quer me deixar feliz, me dá uma máquina na minha mão e um caminhão. Vou ser feliz pra caramba. E aí, eu desisti do caminhão e fui fazer, e vim andando e procurava, naquele tempo de diário popular, que a gente procurava emprego. E eu vim aqui e disseram que em Santa Terezinha tinha um senhor que lia a sorte. E nós pegamos, Pisani, até você conhece Pisani, ferroviária. Nós fomos para lá para ler a sorte. Chegamos lá, o cara leu a sorte e falou: escuta, vocês estão de carro aqui? Não, nós viemos de condução. E ele falou o seguinte: no que vocês voltarem para casa é onde vocês vão trabalhar. Aí nós fomos pegar o ônibus e o Pisani falou: pô, como você é motorista de caminhão, você vai ser o motorista de ônibus e a gente vai ser cobrador. Aí ficamos lá dando risada, brincando. E quando a gente viu passar um trem em Santa Terezinha, aí eles falaram: poxa, a gente podia ir de todo mundo de trem, que não tem cobrador, e vai ser todo mundo maquinista. Pegamos o trem ali e descemos em Presidente Altino. Chegou em Presidente Altino, estava a remodelação começando em 78, né? Aí nós fomos procurar emprego ali. E encontramos uma pessoa que começou minha vida profissional, o senhor Tibúrcio. Ele falou: olha, vai na rua Barra Funda que lá está precisando. Chegou na rua Barra Funda, os três arrumam emprego na FEPASA. O Tiburcio era da Via Permanente, né? Via Permanente, era obra de arte, Via Permanente. E foi aí que começou minha vida como ferroviário. Então eu entrei aqui, né, como auxiliar de fiscal de obra, né? E eu via os engenheiros, naquela época a gente não se falava muito em arquiteto, era mais engenheiros, né? E eu via os engenheiros fazendo, mandava fazer aquilo era meu sonho, e era o sonho do meu pai me ver formado. E eu fiz supletivo aqui no Fernão Dias em 78, consegui entrar na faculdade em 1980, fiz 5 anos de engenharia civil. Aí tinha umas matérias que, como minha formação era de motorista, eu não tinha muita base para ser um engenheiro, né? Aquela formação, aquela sequência. E aí, fiquei 5 anos na civil, fazendo civil em Itatiba, parei,
tinha umas matérias que eu não passava, e me falaram, faz elétrica que você passa. Aí foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, querer mudar de civil para elétrica. Fiz mais um ano, também tive uns problemas e fui fazer arquitetura. Fiz 5 anos de arquitetura, me formei, graças a Deus, e hoje adoro arquitetura. Fiz pós em propaganda e marketing, fiz MBA em administração, e minha vida ferroviária começou aí em 78. Então, eu lembro que praticamente a gente se desvencilhou depois da Benzenex, e você que me encontrou, né? Eu assumi a estação de Antônio João em 1990. Aí você estava fazendo vistoria na Via Permanente, né? Aí você começamos a conversar, e é isso aí, cara. E de lá a gente começou, né? E depois você veio para chefe de departamento. Inclusive tem um fato bem curioso que ninguém sabe, né? Tem chefe de estação que ele fica na salinha dele, ele só conhece aquele espaço. Eu gostava de andar nos limítrofes da estação, fui atrás da estação, o cara tinha colocado uma janela, né? O cara estava morando debaixo da estação, você deve lembrar disso, o cara estava morando debaixo da estação ali de Antônio João. Ele colocou a janela do lado que ninguém enxergava, né? E eu consegui, né? O cara estava morando lá debaixo da plataforma da estação de Antônio João. Depois você mandou a segurança lá e tiraram o cara lá. Mas era muito, muito importante, né? Muito importante. Os trens corriam, os trens corriam com intervalo mínimo aí, ninguém reclamava, né? Hoje o que a gente vê é um caos sério, né? A gente nem pode tocar nesse assunto, que é um caso sério, né? Antigamente era bração, né? A gente era muito bração. Eu lembro que a gente saía de manhã para trabalhar, quando voltava no final da tarde, a gente estava suado, queimado, e tinha orgulho daquilo que a gente fazia, né? Era muito bração. E a gente... Aquilo lá, são Então, 47 anos de ferrovia. A ferrovia, é minha vida. A ferrovia era artesanal, né? Para você ver, não tinha telefone da Telesp, era seletivo. Seletivo, telégrafo. Você tinha de dar entrada no serviço pelo seletivo, né? E hoje a modernização chegou, né? Hoje é tudo no botão. Você tinha de desligar a rede aérea manualmente, tudo era manual, né? Tudo era artesanal, né? Você fazia a chave, dava telegrama para trem passar o sinal a perigo, recebia a lotação de carga, subia lá no AGF, levava os lotados, trazia os vazios para o pátio de Carapicuíba, né? Era muito... A gente trabalhava, realmente a gente... Era um ferrorama, né? Que a gente tinha na mão, a gente brincava com aquilo lá, né? Eu entrei, fui para trabalhar como terraplanagem, depois fui para técnico de via permanente, depois eu me formei, fiquei na via permanente, e quando que eu achei que era o meu sonho ser chefe de divisão de via permanente, me colocaram como chefe de divisão de estação. Eu falei, não é possível, eu não conheço nada disso. E até o diretor na época falou, olha, você foi um cara que eu escolhi certo, porque sabe o que é? Quando a gente não conhece nada, é onde que você faz algumas mudanças, porque a pessoa que está ali está tão acostumada com aquilo que ele não percebe as mudanças, né? E aí eu fui para a estação, onde eu tive vocês como parceiro, nós nunca tivemos aquilo lá, eu sou chefe, não, nós somos uma equipe que estamos aqui para trabalhar em função do usuário. Colaboradores. Né? Colaboradores, e é orgulhoso quando você vê um trem lotado de gente, sabendo que alguns vão trabalhar, outros vão se divertir, outros vão estudar, outros vão procurar um médico, né? E você faz parte daquilo, da vida de cada um usuário do trem, né? Então isso é muito bom. Então a gente começou, né? A gente começou com a remodelação, né? Veio a remodelação, veio a troca de governo, né? E a gente viu que a coisa foi se aprimorando. Onde tinha locomotiva a diesel, começamos a usar locomotivas elétricas, né? A U20, aquela 1800, nós colocamos só para circular na Serra de Santos, né? Só para levar 1.800 toneladas. E a gente viu também muitos desmandos, né? Porque praticamente o que eu acho que a ferrovia deveria ser do ferroviário, né? A ferrovia, ela teve um tempo que ela foi comandada por políticos, né? Então o político ele ficava 4 anos, depois de 4 anos ele ia embora, e aí?
Agora nós tivemos, na nossa época, nós tivemos um chafia que conhecia de parafuso, conhecia de tudo, até de pilotar os trens, né? E hoje em dia a gente vê, né, que praticamente não se faz mais ferroviário como se faz antigamente. Tem casos e mais casos que praticamente a gente não vai abordar aqui, porque é um negócio meio... Antigamente a gente escutava falar dos mais antigos que uma cidade se formava pela ferrovia. A ferrovia passava e ia se formando uma cidade. E que as pessoas importantes eram o promotor, o padre e o ferroviário. O chefe da estação. Isso daí é coisa importante. Então a gente ainda tem isso aí no sangue, que eu não sei o que vai acontecer comigo na hora que eu tiver que me aposentar, sabe? Não sei. Eu sinto falta. E praticamente a gente sabe, né? Eu conheci um dos chefes da estação, a antiga casa do chefe de estação era no começo da Antônio Agu, né? E ali morava o Moura Leite, hoje é nome da estação de Osasco, né? Eu conheci o Miguel Costa também, que morava em Carapicuíba. A gente sabia que... E o Moura Leite ele tinha um aditivo, ele era juiz de futebol, e era corintiano, né? E num jogo, né, do Corinthians e Palmeiras, o Palmeiras estava ganhando de 1-0, enquanto o Corinthians não empatou, ele não terminou o jogo. E era essas histórias aí que a gente tem muito, né? E tem uma pessoa lá do CCO que ele vem abordando aí os ferroviários também, fazendo entrevista, a gente sabe, lá da Estação da Luz, né? Qualquer dia eu vou trazer ele aqui para ele conversar conosco aqui a respeito da ferrovia, da CPTM, né? E estamos aqui temos um álbum aqui das suas proezas aqui, você poderia mostrar para nós aí? Aqui, ó, eu já tive uma dificuldade em fazer um currículo. Mandaram para fazer um currículo, eu não sabia o que era isso, né? Aí eu preenchi lá meus dados e tal. Hoje, eu tenho uma coisa que eu vou guardar para o resto da minha vida. Isso daqui é o meu currículo, né? Que um dia eu pretendo mostrar para meus filhos, porque antigamente a gente gostava de escutar os avós contar a história da assombração, contar o passado, né? Mula sem cabeça, essas coisas. E hoje a gente não vê mais isso, não vê. A gente não interessa para ninguém, né? E eu tenho aqui hoje, eu fui guardando tudo aquilo que eu fiz, porque tem coisas que a gente fez aqui, que se eu contar para o pessoal hoje, eles falam que é mentira. Ou você está ficando meio gaga, está contando uma história que não é. Não, e aqui tem minha vida profissional, de tudo que a gente fez, sabe? Nós implantamos uma vez aqui, eu fui ser gerente de segurança e estação junto, você sabe disso aí, né? E aí nós tínhamos algumas mulheres, sexo feminino, para ficar em balcão de informação. E naquela época o balcão não ficou pronto. O que a gente fez? A gente implantou a Estação Mulher em Barueri. Olha, era uma experiência nova, a gente não sabia o que ia dar certo, mas a gente confiava na mulher, né? Eu falei com o delegado na época de Barueri, falei com a prefeitura, fui no hospital e implantamos as mulheres. Olha, foi uma das coisas que a gente fez na ferrovia que deu resultado. Para vocês terem uma ideia, na primeira semana da implantação disso daí, uma senhora foi ganhar de parto em Barueri e não conseguiu chegar até o hospital. Ela foi atendida e a criança nasceu na plataforma da estação de Barueri. Então, a gente que é homem, mas tem a nossa mãe, tem a nossa esposa, tem as nossas filhas, a gente sabe que é muito mais fácil, nessa hora difícil, se atender por sexo feminino também, que tem uma experiência também, né? Então, essas coisas que a gente fazia na época, que foi dando resultado, que hoje, puta, tem hora que eu fico olhando isso aqui, eu falei, poxa vida, mas como que nós fizemos tudo isso aqui? E nada do que quando eu falo que isso daqui não é meu, esse currículo é meu, esse currículo aqui é de uma equipe que a gente trabalhou,
onde eu tive o prazer de fazer parte de trabalhar com você. Não é que eu fui chefe. Eu acho até uma palavra assim meio ruim de falar, eu fui chefe. Nós éramos Coisa uma ruim. família. É. Com nós não tinha funcionário da limpeza, todo mundo Não, era colaborava de uma... todo mundo voltado para o bem-estar do nosso passageiro, do nosso usuário, com né? certeza. Então aqui eu fico contente pra caramba quando a gente faz aqui o Jornal do Trem, quando eu tenho aqui, que eu fui para segurança, me deram uma gravata para usar, que eu tinha que usar para limpar a gravata, pô, nunca tinha usado aquilo, cara. Que coisa. Né? Fazendo um parênteses, né? Quando a CPT, a FEPASA passou para a Ferroban, né? Teve um problema político que tentaram deixar você e o... Não, você e o superintendente de lado, né? Foi aí que nós, por exemplo, os ferroviários que gostavam tanto do superintendente como de você, nós pegamos 66 assinaturas aí de todos os prefeitos, políticos, e fomos lá levar para o chefe lá do Palácio do Governo lá, levamos um dossiê e na volta, na inauguração, lembro até hoje, nas inaugurações da linha 9, naquelas estações novas que foram feitas aí, estilo metrô, você votou na segurança e o Laércio votou como superintendente, né? E o povo ficou contente, porque nada melhor do que quem conhece continuar, né? Tem uns caras aí que a gente nem sabia o que... Sim, naquela época eu já agradeci, agora eu queria agradecer em público, que eu tenho certeza que muita gente vai ver o que a gente está falando aqui, tá vendo o que a gente está falando, e agradecer o que vocês fizeram para mim e para o Laércio. E a gente até hoje é agradecido, e um jeito de recompensar isso aí é trabalhar, é se dedicar, é fazer, é o que eu falo para todo mundo, sabe? Deus foi muito bom comigo, de ter nascido numa família muito humilde, ter uma dificuldade para poder estudar, todo mundo me ajudou. Eu falo, se eu pegar meu diploma hoje e dividir na menor partícula e der para quem me ajudou, eu vou ser ingrato com muita gente, porque esse diploma não é meu, esse diploma é de todo mundo que me ajudou. Você entende? Então tem um slogan que diz assim, quem quer faz, né? A gente via muita gente encostado e você dava injeção de ânimo, quem quer faz, vamos fazer, vamos plantar uma árvore, vamos ter um negocinho quebrado, aí você tinha de chegar, abrir falha, esperar, aí, pô, era um parafusinho que você poderia colocar lá, você amenizava o serviço, E nós tínhamos um problema quando eu trabalhei em Carapicuíba, que inclusive o Recolhe quase que foi prefeito lá de Barueri. O Recolhe ele olhava para o trem e ele recolhia. Então a gente via que praticamente era comutador, né? Então a gente ia lá para um pátio de Carapicuíba, abria o comutador, é aquele aparelho que você troca de posição a porta, do lado esquerdo e do lado direito. Então a gente abria ali, era um fiozinho solto, então até era gostoso, você chegava a abrir ali, colocava o fiozinho, fazia o teste de porta, abria e fechava Então a gente estava até querendo ser mecânico de trem, né? Só não trocava os pneus porque não tinha pneu, né? Certo? Eu comentei hoje ainda, eu falei, olha, o Laércio, que era o nosso chefe, no nosso aniversário, ele dava um canivete suíço. Por que o canivete suíço? Porque tinha 50 tipos de ferramentas nesse canivete. E a gente era obrigado a andar com ele no bolso. E a gente, de manhã cedo, pegava 10 corinhos de torneira, colocava no bolso. Quando chegava na estação, tinha uma estação com a torneira vazando, a gente ia lá e trocava o corinho. Isso é gratificante. É falar, poxa, eu sou útil, eu estou aqui para fazer. Não é verdade? Agora, você esperar até vir a manutenção para trocar, você pode trocar. A gente, nesses últimos tempos, eu e o Miguelzinho, nós trocávamos torneira, o cano quebrava, você serrava o cano, você colava o cano, não tinha problema não, você não... Nenhum. Não onerava em nada, era gratificante você saber que você foi útil para fazer aquele tipo de operação, né? Sem dúvida. E outra, sabe o que é? A gente sempre tinha uma palavra, era eu e nós. Eu é quando deu alguma coisa errada, eu mandei. Quando deu tudo certo, é nós. Nós somos uma equipe, não é? Eu aprendi com ela o seguinte, ó, chega numa estação e olha para ela e grava ela na sua cabeça, na sua mente. E eu fui, na época, responsável
por 83 estações da CPTM e toda a segurança da CPTM. Não é? Foi uma coisa que, como esse programa é o primeiro, o primeiro é o primeiro. Então, eu fui o fundador do CAU São Paulo, sendo um arquiteto formado assim, com uma dificuldade tremenda. Eu fui o primeiro a estar com o prazer de estar aqui com vocês hoje, aqui, não é? A inauguração, que com certeza vai durar muito tempo. Então, essas oportunidades ninguém pode perder. Exato. Não é? Faça. Eu, para você, depois de velho, eu vou fazer faculdade, eu vou fazer gestão pública. É? Estou matriculado, começo. Poxa vida, então, faça. A gente tem de chegar e Sabe que se aprimorar, botar a mente da gente para funcionar, né? Senão a gente fica estagiado num patamar. Deus foi muito bom com a gente. Tem muita gente melhor que nós. Mas nós tivemos esse privilégio de poder fazer uma faculdade com dificuldade. Eu entrei em 1980, me formei em 89. Putz, a dificuldade que eu tinha era a dificuldade para pagar, você entende? Para comer. Olha, eu falo para a turma, a gente comia piruá. Muita gente não sabe o que é piruá. Piruá é resto de pipoca, milho de pipoca que não estoura. Então, a gente não tinha outra coisa para comer. Saía da faculdade às 11h30 da noite, lá em Itatiba. O pipoqueiro guardava um saco de pipoca de piruá para a gente vir comer daqui. Então, quem estudou em Itatiba, com certeza tem um pivô, tem um implante, porque quebrava dente. Então, naquela época era difícil isso daí. Mas hoje, quando a gente está todo mundo junto aqui, a gente cada um conta a sua história, é gratificante saber que a gente não foi o filho, sabe? Não tinha condições, mas lutamos para isso. Então, mas, por exemplo, eu tenho, por exemplo, quando eu assumi Carapicuíba, né? Carapicuíba estava largado, né? Então a gente começou a botar ordem, tanto na linha de bloqueios, praticamente a gente, através da CIPA, a gente iluminou o pátio de Carapicuíba, que a lavagem e limpeza de alguns trens eram feitos ali na... E ali em Carapicuíba, eram os 6 primeiros trens que circulavam, né? Era trem para recolhida. Então, à tarde, a oficina começava a dar as numerações dos trens, né? Você formava os trens e de manhã cedinho você soltava 8 trens. E era você tudo alinhadinho, a noite inteira trabalhando para você começar a soltar o ET 901, fazer o N1 através de Santa Terezinha. E você tinha de acordar os maquinistas e era muito... Tem muita história, né? Tem inclusive histórias que a gente tem de ficar... História de ferrovia, você vai ter um programa por causa da vida. O resto da vida. Isso aqui tem história por causa da vida. Todo dia tem. Contando as histórias engraçadas, tem muita história engraçada. Olha, infelizmente, a gente viu o ano passado aí, foi mais ou menos uns 8 maquinistas fora do combinado, amigos da gente, né? E a gente foi enterrar, né? Foram embora, né? Faleceram. E a gente vê que eram irmãos. Eu fico olhando assim para a pessoa, né? Por exemplo, eu entrei solteiro na ferrovia, né? Eu penteava meu cabelo com garfo, o meu cabelo era Black Power, né? Só que hoje a minha voz continua a mesma, meus cabelos caíram todos, eu tô ficando careca. Você era o locutor da ferrovia. A gente falava em 90 e poucas estações através de gravações, né? Mas a gente sente orgulho disso aí. Por exemplo, nós que implantamos aí o sistema de som, né? De você dar os APs. Os APs, música. Nas estações. Então, a música é o seguinte, só tinha cone fio, né? E aí é o seguinte, um dia em Carapicuíba nós levamos uma fita de samba, Zeca Pagodinho e tal, né? Aí passou o Fraga era inspetor de estação. Na segunda-feira ele veio verificar na caixa de fita, que fita que tinha aquela, mas já tinha... eu escutei um som errado. Não, deve ser lá fora que você escutou, mas as fitas eram de samba que a gente colocava. Né? Não, era muito divertido. A gente vinha aqui, a gente não usava relógio porque não tinha horário para entrar, não tinha horário para sair, não tinha sábado, não tinha domingo. A ferrovia era a nossa casa. Né? Você vê, eu fiquei aqui um tempo, aí o Alceu me convidou para ir para o DAE como diretor, eu fui para lá, fui tomar conta de parque, fui tomar conta do Parque Ecológico do Tietê, que é o maior parque da América Latina. E aí, você sabe muito bem, quando você chega num lugar novo, as pessoas têm um receio de quem é você. O que vai acontecer. O que vai ser. Chamei todo mundo, a gente conversou, fizemos uma equipe, e olha, nós pegamos, um dia chegaram para mim e falaram,
tem o TripAdvisor. Eu não conseguia escrever essa palavra e não decorava. O que é isso? É um lugar onde que as pessoas que visitam indicam para outra, né? Tá legal. E aí? Pô, o parque não era relacionado em lugar nenhum, ninguém conhecia. Pô, nós fizemos um trabalho, esse trabalho de equipe, todo mundo motivado, porque você tem que ter uma equipe motivada, não é chefe que faz, é a equipe motivada que faz. Fizemos do Parque Ecológico do Tietê, seu primeiro parque da América Latina, considerado pelo TripAdvisor. E aí eu tomava conta na região leste de 4 parques. Virou uma competência, porque eu tinha uma pessoa que tomava conta de cada parque, de querer ser o primeiro. O pessoal houve uma disputa ali. Então, houve uma disputa interna sadia de querer mostrar que a gente queria fazer. Chegava naquele parque lá, Simeão, no domingo, eu andava e via o pessoal sentado com a família no gramado. E eu passava, pô, eu perguntava isso, e esse parque, como que é? Os caras falavam, olha, você não conhece? Por quê? Oh, esse parque é muito legal, olha a grama como está cortada. Né? E eu falava que eu era o diretor do parque e que eu ia ali todo dia. Então, aquilo me deixava muito feliz de ver uma família que ficava um dia inteirinho no parque com sanduíche que a gente faz em casa, com patê, né? Com uma dolly, com refrigerante, tomando ali, passando o dia. Aquilo era um prazer para mim, porque eu era um servidor público, e servidor público tem que fazer para o público. Um se agradece, o outro não agradece. Infelizmente é assim, mas você tem que ter o compromisso e estar satisfeito daquilo que você faz. Então, nós pegamos um parque, nós fiquei 10 anos, fizemos com que o parque foi o parque número 1 da América Latina, é o parque onde o mundo passa dentro dele. Aí você fala, por quê? Porque todo mundo que desce no aeroporto de Guarulhos passa dentro do parque. Então, tem coisas que são palavras que a gente vai, às vezes, colocando que mudam o sentido no trabalho. Né? Com certeza. E aí chegou uma hora que eu vi que o meu ciclo lá tinha dado 360 graus, eu voltei para a CPTM, voltei aqui há 4 anos que estou aqui. Hoje eu tenho uma equipe de 5 pessoas que a gente tem um compromisso de não falar a palavra não e nem eu acho que. A gente não acha nada, a gente tem que ir lá ver o que é e tentar resolver. E a palavra não é muito difícil para quem escuta a palavra não. Ninguém tá preparado para escutar um não. Então, eu faço parte de uma equipe de 5 pessoas, onde a gente tem esse compromisso. A palavra não se fala. A gente sempre pode fazer alguma coisa para aquela pessoa que hoje precisa né? Confia em você. Quem confia em você não pode ficar decepcionado. Então, tem um cara, por exemplo, eu tive um trabalho com o Coronel Leopoldo, né? Os AVCBs das estações, né? E ele falava, ele pegava o cara, pô, acho que não dá para fazer tudo, você não foi ainda, você tem de fazer, meu, não tem o que não fazer, tudo dá para você fazer, tudo dá. Ele falou, não estou aqui para, tu tem de fazer, ele era determinado, né? Eu gostei dele, gostei do trabalho, pena que foi pouco tempo, que a gente fez algumas estações aí, conseguimos do Corpo de Bombeiros aí alguma documentação, e é isso aí, pessoas comprometidas com aquilo que elas fazem, né? Tem pessoas que sentam na cadeira e é o seguinte, deixa rolar, né? Mas a gente tem de ir em cima. Você foi um desses daí. Por exemplo, essas árvores que nas estações aí, a gente dá uma olhadinha ali. Outro dia eu mandei o Perrino, falei, pô, Perrino, manda cortar um galho do abacateiro aí, que daqui a pouco ele vai quebrar um pantógrafo dentro do trem. Ele mandou cortar aqui, estava pegando já, ó, ali em Comandante Sampaio, né? Então a gente ainda passa e eu tenho muito desgosto de ver como que está a nossa ferrovia agora, principalmente as linhas 8 e 9. Tenho desgosto de ver aí, ó, e tenho orgulho daquilo que nós fazíamos, né? O pessoal, por exemplo, você fazia 100%, o pessoal cobrava 120%. E a gente conseguiu 120%. O Perrine é uma pessoa que eu indiquei para ir para o primeiro lugar. É uma pessoa super capacitada, ferroviário, de família de 4 gerações, né, de ferrovia, do avô, do pai, dele e da filha que está aí hoje. Eu acho, a gente quando era moleque soltava balão naquela época,
e o balão começava a subir, aí começava a cair, né? A gente fala, ó, fica sossegado que vai pegar no breu. Eu acredito muito no PRM e eu acho que uma hora isso aí começa a pegar no breu e vai levantar novamente. Exatamente, Vai eu acho que, voltar. não, ele, por exemplo, eu tenho o prazer de falar que praticamente nós estagiamos ele em 1983 na estação de Osasco, né? Ele veio do CFT da Barra Funda, estagiou na bilheteria, depois ele foi para o Cobra, né? Depois ele foi para o Cobra, começou a fazer engenharia, se formou um grande engenheiro, porque depois que a CPTM se incorporou com a CBTU, que ele começou a fazer aquela revisão de circulação de trens na Estação da Luz, onde praticamente um trem saía lá de Jundiaí para ele chegar lá, o cara só dava uma viagem de trem, né? Então ele começou a intercalar as viagens lá, que surtiu muito efeito, né? O próprio lavamento de trem Altino tinha um líquido que você deixava, por exemplo, o 5000, a série 5000, você deixava ela brilhando, né? Ficava como seminovo. Ele foi muito competente como chefe como chefe de departamento, depois foi para o CCO, depois foi para a tração. E onde ele passou, ele deixou a marca. Infelizmente é o seguinte, quando ele ia para diretor, surgiu aquele ferroduto, né? Que praticamente revogaram aí a ascensão dele e o presidente da CCR levou ele para tomar conta das barcaças lá do Rio de Janeiro. E ele e uma equipe implantaram o metropolitano lá em Salvador, na área metropolitana, onde a maioria do pessoal voltou tudo para cá, todo o pessoal da CPTM. O que está hoje aí, muitos deles trabalharam comigo, eu tive o prazer de trabalhar com eles, né? Hamilton, Trindade, o pessoal, né? Trabalhei com eles. Esses 47 anos, eu trabalhei com muita gente. Eu tive esse prazer de trabalhar com muita gente. Eu sempre gostei de estação. Eu por exemplo, me chamaram para o CCO, me chamaram para ir para a tração. Falei, não, deixa eu ficar deixa eu ficar no meu quadradinho que eu gosto de fazer. E sabe o que é assim, hoje? Nós temos um grupo aí de quase 107 pessoas, 107 pessoas que foram ferroviários, na onde eu me espelhei dessas pessoas, né? Me ajudaram. Eu sou hoje muito grato por eles. E aí, eu achei que eu sempre agradeci a essas pessoas, como faço até hoje. Mas tem pessoas hoje que, por onde eu ando, também têm orgulho de mim, sabe? De falar assim, poxa, você foi muito importante na minha vida. Outro dia eu estava num lugar e veio eu fui para andar num trem e tinha uma pessoa uniformizada. Eu cumprimentei, como eu acho que a gente tem que cumprimentar todo mundo. E nós entramos no trem, ela pegou e falou assim, você foi muito importante na minha vida. Você foi uma pessoa que eu fiz a primeira entrevista e você me pegou para trabalhar na ferrovia. E hoje eu estou aqui, meu marido é ferroviário, eu sou e tenho o maior orgulho. Então, é muito bom. Fala, poxa, me ajudaram a ajudar os outros. Exatamente. Aconteceu um caso idêntico ao seu, eu estava aqui num mercado aqui, aí, pô, como é muita gente, as pessoas conhecem você e infelizmente você não é todo mundo que você sabe o nome. O cara chegou, me chamou, Simeão, tudo bem e tal, estava próximo do ano novo, feliz ano novo. É o seguinte, você foi muito importante na minha vida. Eu falei, vou saber o que aconteceu. Eu era maquinista, eu estava precisando de um horário para fazer a faculdade e você ligou para o Hoffman e o Hoffman me concedeu. Eu sou formado, hoje eu estou no Banco Mundial, fui para o lugar que é hoje presidente da CPTM, né? Eu falei, que legal, pô. Isso gratifica a gente. Você não sabe quem você ajuda. Você ajuda aleatoriamente e o pessoal não te esquece, né? Hoje eu saí, fui para Lapa, saí, já fui para São Caetano, já fui para Santo André. E na hora que estava saindo, encontrei com o Brasil. Edson, tudo bem? Posso tirar uma fotografia com você? Poxa, isso te deixa feliz, sabe? Te deixa. Eu falo para todo mundo, eu já não comprometo mais ninguém, eu não quero mais o cargo de ninguém, tá? Eu não estou aqui para brigar, não precisam ter medo de mim, tá? Porque eu não sou mais aquela pessoa que precisa mostrar para os outros que eu ocupei um cargo, fiz aquilo. Não. Eu estou hoje para ver as coisas que eu aprendi na ferrovia e não sei se serve como exemplo, e não deixar, às vezes, a pessoa errar. Não erra. Não é porque ele vai errar, porque talvez eu já tenha errado.
né? Então é o que eu falo. Então hoje foi um dia muito legal de estar de manhã. Eu já fui para São Caetano, Santo André, encontrei com o pessoal que chegou lá. Poxa vida, você está aqui e querem me dar café. E nenhum me deu, não tinha nada no café, sabe? Então isso é gratificante. Aí você vê, né? Eu aprendi muito, né? Com Silas, né? A gente começou a fazer aquelas gravações, a gente fazia lá em Jandira. É assim, eu fico muito agradecido, cara, de estar aqui com vocês todos, né? E saber que a gente está aqui hoje por mérito de trabalhar numa equipe, de ter uma equipe ferroviária, né? Uma família ferroviária, e ter mostrado e nunca falado a palavra eu, mas sim nós. Nós. Né? Então, eu desejo a vocês muita sorte, com certeza vão ter. É aquilo que eu falei, poxa, eu estou aqui há 47 anos na ferrovia e cada dia eu aprendo coisas novas, né? Vocês têm um futuro muito grande. Eu acho também. Então, a gente está aí, como você tem o grupo aí de ferroviários, nós também tem eu, Miguelzinho, o Francisco de Carapicuíba, muita gente aí, de vez em quando a gente se encontra para almoçar, para fazer um churrasquinho, para jogar a conversa fora, e é muito gratificante. A gente... são irmãos que praticamente a gente, mesmo estando distante, a gente gosta, né? E ferroviário é assim, ferroviário... a gente, por exemplo, tem um cara aí dentro da ferrovia, o dia que ele morrer, a gente vai fazer uma estátua para ele dentro da estação. O cara está com quase 90, está aí dentro. Cara que não larga, cara que gosta. Não larga. Eu fico pensando no dia que eu tiver que sair daqui. A gente passou, né? Fui para o sindicato, nós tivemos algumas paralisações aí e tal. E a paralisação nem sempre é bom, mas a gente sabe que a própria empresa ela bate palma quando é paralisada, porque quem vai bater o martelo é o tribunal, né? O que o tribunal dá, ela não pode recusar, né? Então é isso aí. A gente tira aprendizado de tudo na vida da gente, né? Tudo. Olha, eu vou te falar, eu não sei se existe reencarnação, mas se por acaso existir, eu quero voltar a ser ferroviário e arquiteto. Me identifico muito com isso, né? E tocar, fazer, faça. É isso aí, a gente sabe que praticamente eu sempre fui vidrado, depois que eu fui para a televisão, fiquei vidrado na mídia, né? Coloquei meu filho já estava colocando caracteres lá no Twitter e tal, né? E o moleque hoje é TI, né? E você lembra, nós levávamos ele para Paranapiacaba, eu ia sanfonar os trens que ia lá para o AGF, lá em Carapicuíba, nas locomotivas, com ele, que ele adorava locomotiva, né? E é assim, né? Por exemplo, eu tenho um filho que ele gosta de cavalo, a menina gosta do Corinthians e esse daí gosta de locomotiva. O Edson, estamos aí chegando à parte final do nosso programa. Gostaríamos que você falasse as suas considerações finais, né? Simeão, eu queria agradecer novamente o convite que vocês fizeram. Primeiro programa, tá? Vocês estão de parabéns. Podem contar comigo no que vocês precisarem falar sobre ferrovia. Estou aqui, né? E é um tema que interessa a todo mundo. Continue, parabéns e felicidades. E pode contar comigo a hora que vocês precisarem. Muito obrigado, Edson, pela sua presença aqui, pelos seus depoimentos, né? A gente sabe, se a gente for falar de ferrovia, esse programa ele teria durar mais de 3 horas aí. Muito obrigado pela sua presença. Estamos terminando o nosso programa Ferrovia e Companhia com Cacá Simeão, direção-geral de Márcio Sanazar, produção Alan Júnior. E até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.